Um milionário e a namorada se perdem numa estrada qualquer e decidem ir a pé até a cidade mais próxima. No caminho, resolvem pedir ajuda numa casa simples. E quem atende é uma mulher com 3 filhos pequenos, todos à cara dele. O susto é imediato. Ela é a ex-esposa que ele não via há anos. O choque é imediato e o que acontece depois vai te deixar surpreso. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol do meio-dia batia implacavelmente sobre o capô do Range Rover novinho em folha, criando ondas de calor que distorciam a paisagem árida de Alagoas. Heitor Almeida ajustou o ar-condicionado pela 3ª vez em 10 minutos, os nós dos dedos esbranquiçando sobre o volante de couro italiano, enquanto observava a estrada sinuosa que se estendia à sua frente como uma promessa incerta. Aos seus 42 anos, Heitor havia construído um império imobiliário que lhe permitia qualquer luxo imaginável, desde este veículo de $200 mil até os ternos sob medida que enchiam seu closet na Barra da Tijuca. No entanto, naquele momento, cercado por montanhas que pareciam zombar de seu GPS de última geração, sentia-se mais perdido do que nunca. Eu te avisei, Heitor, murmurou Cecília do banco do passageiro, sem tirar os olhos do celular, onde editava fotos para sua conta no Instagram com mais de 500 mil de seguidores. Sua voz carregava aquela mistura peculiar de exasperação e suficiência que ela havia aperfeiçoado durante seus 2 anos de relacionamento. Essa rota não faz sentido. Deveríamos ter pegado a BR principal para Trancoso. Cecília de Oliveira, aos seus 29 anos, havia transformado sua beleza natural e seu instinto para as tendências digitais em uma carreira lucrativa como influenciadora. Sua pele bronzeada brilhava mesmo sob a luz artificial do veículo, e seu cabelo castanho perfeitamente ondulado emoldurava um rosto que havia aparecido em revistas de moda e campanhas publicitárias. Era o tipo de mulher que fazia os homens pararem na rua, e Heitor sentira-se genuinamente sortudo quando ela aceitou se mudar para seu apartamento na cobertura há 1 ano. O GPS nunca mente, respondeu ele, embora sua voz carecesse da convicção habitual. Durante os últimos 30 minutos, eles haviam passado por vilas cada vez menores, onde as casas de adobe, pintadas de cores vibrantes, contrastavam dramaticamente com o aço e o vidro de seu mundo cotidiano em São Paulo. A paisagem havia mudado gradualmente das montanhas rochosas para colinas mais suaves cobertas de vegetação tropical, sugerindo que se aproximavam da costa do Atlântico. No entanto, a estrada principal havia se tornado uma rodovia secundária, e depois, no que mal podia ser chamado de caminho pavimentado. Olha o nível de combustível, insistiu Cecília, finalmente guardando o celular. E não tenho sinal há 1 hora. Isso não pode estar certo. Heitor lançou um olhar para o indicador e sentiu um nó no estômago. O tanque estava abaixo de 1/4 e o último posto de gasolina, de que se lembravam ter visto, ficava a mais de 100 quilômetros atrás. Seu orgulho masculino, no entanto, o impedia de admitir o erro na frente de Cecília, especialmente depois de ter insistido a manhã toda que conhecia um atalho perfeito para o seu destino. O silêncio instalou-se entre eles, carregado da tensão acumulada durante meses de pequenas discussões e incompatibilidades que nenhum dos dois havia querido confrontar diretamente. Cecília havia começado a reclamar sutilmente sobre a falta de tempo de qualidade juntos, enquanto Heitor havia se tornado cada vez mais irritadiço com o que percebia como a superficialidade de seu mundo digital. De repente, como uma miragem materializada, uma pequena cidade apareceu no horizonte.
As casas pintadas de rosa, amarelo e turquesa escalonavam uma colina que descia para o que parecia ser o Oceano Atlântico. Palmeiras altas balançavam suavemente na brisa marinha e o ar que entrava pelas janelas trazia o aroma salgado do mar misturado com o doce perfume das flores tropicais. Graças a Deus, murmurou Cecília, e pela primeira vez em horas, Heitor sentiu que podia respirar fundo. Dirigiram lentamente pela rua principal da vila, passando por um mercado local onde mulheres vendiam frutas coloridas em barracas improvisadas e crianças corriam descalças entre as sombras projetadas pelos edifícios coloniais. A tranquilidade do lugar contrastava enormemente com o ritmo frenético de sua vida urbana, criando uma sensação estranha de ter viajado no tempo além do espaço. Ali, apontou Cecília para uma pequena loja com a placa Artesanato Coração do Mar, pintada à mão sobre uma porta de madeira azul. Podemos perguntar direções e talvez comprar água. Heitor estacionou o Range Rover, que parecia absurdamente fora de lugar, entre as bicicletas e motos que constituíam o transporte habitual da vila. Enquanto saíam do veículo com ar-condicionado, o calor úmido os envolveu como um abraço sufocante, mas não desagradável. A loja era pequena, mas aconchegante, repleta de têxteis vibrantes, cerâmicas pintadas à mão e esculturas de madeira que falavam de tradições artesanais transmitidas durante gerações. O aroma de incenso e copal flutuava no ar, criando uma atmosfera de serenidade que contrastava com a ansiedade que havia dominado sua viagem. Enquanto Heitor admirava uma máscara cerimonial esculpida em obsidiana, Cecília dirigiu-se ao balcão, onde uma mulher arrumava alguns papéis. Quando a mulher levantou o olhar para saudar seus visitantes inesperados, o mundo pareceu parar. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Os olhos da mulher, que momentos antes brilhavam com a hospitalidade calorosa típica das vilas costeiras, encheram-se de choque, dor e uma mistura complexa de emoções que 7 anos não haviam conseguido apagar completamente. Heitor. O nome escapou dos lábios da mulher como uma oração quebrada, carregada de 7 anos de silêncio, reprimendas não ditas e perguntas sem resposta. Suas mãos, que seguravam uma nota fiscal de fornecedores, começaram a tremer imperceptivelmente. Isadora Santos havia mudado. Os traços suaves de seus 20 e poucos anos haviam se afinado, adquirindo uma força que não existia quando ele a conheceu na faculdade. Seu cabelo negro, antes sempre solto e rebelde, agora estava preso em um coque prático que emoldurava um rosto onde as linhas de expressão falavam de responsabilidades assumidas muito cedo. Vestia uma blusa branca bordada, com flores vermelhas, trabalho artesanal local, e uma saia jeans que já vira dias melhores. Heitor sentiu como se tivesse recebido um golpe físico. Sua mente encheu-se de imagens fragmentadas. Isadora rindo em um café perto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seus olhos brilhando enquanto falava apaixonadamente sobre seus planos de preservar as tradições artesanais brasileiras. Isadora, em seu pequeno apartamento de estudante, preparando pastel enquanto ele estudava para seus exames de arquitetura. Isadora chorando na última vez que a viu, dizendo palavras que ele havia escolhido não ouvir completamente. Isadora conseguiu articular finalmente, sua voz soando estranha até para si mesmo. Eu não sabia que você morava aqui. Cecília observava a troca com uma mistura crescente de confusão e intuição feminina. Havia algo na forma como aqueles dois se olhavam, ou melhor, evitavam olhar diretamente, que a arrepiou. A tensão no pequeno espaço era tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. "Vocês se conhecem?" perguntou Cecília, embora a resposta fosse evidente em cada linha de seus corpos tensos.
Antes que qualquer um pudesse responder, o som de pés pequenos correndo sobre o piso de madeira ecoou da parte de trás da loja. 3 crianças idênticas irromperam no espaço principal como um furacão de energia infantil, parando abruptamente ao notar os estranhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As crianças tinham aproximadamente 6 anos, com o cabelo escuro e ondulado que se recusava a permanecer penteado, olhos cor de mel que brilhavam com inteligência precoce, e aquela confiança despreocupada típica de crianças criadas com amor incondicional. Vestiam shorts de cores diferentes, azul, verde e vermelho, mas as camisetas idênticas sugeriam que alguém havia tentado, sem muito sucesso, manter alguma ordem em sua aparência. Um deles, o que vestia a camiseta azul, adiantou-se com a curiosidade natural da infância. Mamãe, quem são eles? Isadora fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças para o que estava prestes a acontecer. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar que Heitor se lembrava de seus dias de faculdade, quando ela defendia apaixonadamente seus ideais sobre justiça social e autenticidade cultural. Filhos, disse com uma voz estranhamente calma, que contrastava com a tempestade visível em seus olhos. Este é o pai de vocês. As palavras caíram sobre a pequena loja como pedras arremessadas em um lago tranquilo, criando ondas de choque que pareciam expandir-se até o infinito. Cecília inspirou bruscamente, sua mão procurando instintivamente o encosto de uma cadeira próxima. Heitor, continuou Isadora, sua voz ganhando força a cada palavra, estes são seus filhos, Bento, Caio e Gael. O mundo cambaleou sob os pés de Heitor. Seus olhos moveram-se freneticamente entre os 3 rostos infantis, buscando desesperadamente algum sinal de que aquilo era um pesadelo do qual logo acordaria. Mas as semelhanças eram incontestáveis. A forma de seus olhos, a linha de suas sobrancelhas, até a maneira como o menor inclinava a cabeça quando estava confuso. Um gesto que ele mesmo fazia sem perceber. Isso é impossível, murmurou, embora sua voz carecesse de convicção. Eu nunca soube. Você nunca me disse. Nunca me disse? A voz de Isadora elevou-se ligeiramente, anos de dor contida ameaçando transbordar. Você realmente vai fingir que não sabia? As crianças observavam a troca com aquela percepção aguçada que os menores têm quando sentem que algo importante está acontecendo, embora não compreendam completamente o que. Bento, evidentemente o líder natural do trio, aproximou-se mais da mãe, enquanto Caio e Gael posicionaram-se instintivamente de cada lado, formando uma pequena muralha protetora. Cecília encontrou finalmente sua voz. Heitor, o que está acontecendo aqui? Quem é essa mulher? Antes que ele pudesse responder, Isadora dirigiu-se diretamente a Cecília com uma cortesia fria, mas não hostil. Eu sou Isadora Santos, a ex-esposa de Heitor, e estes são os filhos que ele abandonou quando tinham 3 meses na minha barriga. Isso não é verdade, protestou Heitor, sua voz soando desesperada até para si mesmo. Eu nunca, se eu soubesse... Claro que você sabia, interrompeu-o Isadora, embora seu tom tivesse se suavizado ligeiramente ao notar como as crianças reagiam à atenção. Eu te disse na última noite que passamos juntos. Eu te contei que havia ido ao médico, que estava grávida. Você lembra o que você me disse? As imagens começaram a filtrar-se de volta à mente de Heitor como água através de uma represa, rachada. Ele lembrava-se daquela noite, lembrava-se de Isadora falando, mas também lembrava-se de estar distraído, preocupado com a prova final de sua faculdade e a pressão de sua família para que se concentrasse em seu futuro profissional, em vez de relacionamentos juvenis. Você disse que eu era muito jovem,
para esse tipo de responsabilidade, continuou Isadora. Sua voz agora apenas um sussurro que de alguma forma resultava mais devastador do que qualquer grito. Que você tinha muito a perder. E então, você desapareceu. A verdade era mais complexa e dolorosa do que qualquer um deles poderia articular naquele momento. Heitor realmente lembrava vagamente a conversa, mas em sua memória de 25 anos havia escolhido interpretar as palavras de Isadora como uma possibilidade futura, não como uma realidade presente. Sua família, liderada por sua implacável mãe, Dona Hermínia, havia orquestrado seu afastamento de Isadora com a precisão de uma operação militar, convencendo-o de que era o melhor para sua carreira. Mas os detalhes daquela manipulação familiar permaneciam enterrados sob camadas de justificativas e tempo transcorrido. Olha, interveio Cecília, claramente desconfortável, mas tentando ser prática. Isto é obviamente uma situação complicada, mas já está ficando tarde e precisamos encontrar um posto de gasolina e um hotel antes que escureça. Isadora olhou para a janela, onde de fato o sol começava a descer para o horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Não há postos de gasolina abertos depois das 6, disse com voz cansada. E o hotel mais próximo fica a 2 horas daqui, por uma estrada que vocês não deveriam dirigir à noite. Um silêncio pesado instalou-se entre os adultos, enquanto as crianças continuavam observando. Seus olhos movendo-se entre os rostos tensos como espectadores de uma partida de tênis emocional. Vocês podem ficar na minha casa esta noite, ofereceu finalmente Isadora, embora cada palavra parecesse custar-lhe um esforço considerável. Há quartos extras. Pelos meninos, acrescentou rapidamente, como se precisasse justificar sua oferta de hospitalidade. A casa de Isadora erguia-se na parte mais alta da vila como um farol de cores pastel contra o céu do entardecer. Era uma construção modesta, mas encantadora, com paredes de adobe pintadas de um amarelo suave que se desbotara graciosamente com o tempo, contrastando com as janelas emolduradas em azul turquesa e uma porta principal de madeira talhada à mão. Buganvílias roxas subiam pelas paredes laterais, criando uma moldura natural que parecia saída de um cartão postal brasileiro. Da varanda frontal, a vista estendia-se até o Oceano Atlântico, onde as ondas quebravam suavemente contra uma praia de areia dourada que curvava-se como um sorriso gigante. O som do mar chegava como um murmúrio constante, misturando-se ao canto dos pássaros tropicais que aninhavam-se nas árvores de manga e goiaba que cercavam a propriedade. É lindo, murmurou Cecília, apesar de si mesma, enquanto saía do Range Rover e respirava fundo o ar marinho carregado de aromas florais. Pela primeira vez desde que haviam chegado à vila, sua expressão suavizou-se, como se a beleza natural do lugar tivesse conseguido penetrar a armadura de tensão que ela vinha carregando. Os gêmeos correram à frente, claramente em seu elemento, gritando cumprimentos a um cachorro vira-lata que apareceu, abanando o rabo de trás da casa. Era um animal de tamanho médio, com manchas marrons e brancas, que obviamente havia sido adotado mais por amor do que por pedigree. As crianças revezaram-se para abraçá-lo, enchendo o ar com risos genuínos que contrastavam dramaticamente com a tensão silenciosa entre os adultos. O nome dele é Tom, explicou Bento, o mais falante dos três, dirigindo-se diretamente a Heitor com aquela confiança desarmante que as crianças têm. A gente achou ele na praia quando era um filhote. A mamãe diz que ele provavelmente se perdeu de um barco de pesca. E Heitor se viu olhando fixamente para a criança, buscando em suas próprias lembranças da infância alguma referência para aquela experiência surreal de conhecer um filho de 6 anos. Bento tinha seus mesmos olhos, mas a expressão era completamente de Isadora, direta, sem filtros, completamente honesta. Você gosta de cachorros? Perguntou Caio, mais tímido que seu irmão,
mas igualmente curioso. Carregava um pequeno caderno de desenho debaixo do braço, e Heitor notou que seus dedos estavam manchados de cores de giz de cera. Sim, respondeu Heitor, sua voz soando estranha até para si mesmo. Eu sempre quis ter um quando era criança, mas minha mãe... Parou abruptamente, lembrando-se de repente que estava falando com uma criança que era, tecnicamente, seu filho. A nossa avó não deixa a gente ter animais de estimação na casa dela, completou Gael, o menor dos três, por apenas alguns minutos, segundo Isadora havia explicado durante o caminho. Ela diz que cachorros sujam os móveis caros. Um silêncio constrangedor seguiu-se a essa observação inocente. Cecília ergueu uma sobrancelha, claramente fazendo conexões sobre a mentalidade familiar de Heitor, enquanto Isadora ocupava-se ostensivamente em procurar as chaves na bolsa. Vamos entrar, disse finalmente abrindo a porta principal. Vocês podem usar os quartos de cima. Tem dois. Um com cama de casal e outro com duas camas de solteiro. O interior da casa era tão aconchegante quanto o exterior prometia. Os pisos de ladrilho de barro polido refletiam a luz dourada que entrava pelas janelas, enquanto têxteis coloridos, cobertores, almofadas, tapetes, adicionavam calor a cada canto. As paredes estavam decoradas com fotografias familiares, obras de arte local, e o que obviamente eram desenhos feitos pelas crianças, emoldurados com o mesmo cuidado que se daria a qualquer obra-prima. Heitor se viu parando em frente a uma parede particularmente densa de fotografias. Havia imagens dos gêmeos em todas as fases de sua curta vida, como bebês idênticos envoltos em mantas de cores diferentes para distingui-los, dando seus primeiros passos naquela mesma sala, brincando na praia, celebrando aniversários com bolos caseiros. Em nenhuma das fotografias havia vestígio de uma figura paterna. Isadora sempre foi boa com a câmera, murmurou, lembrando-se de como ela costumava documentar meticulosamente suas aventuras universitárias. Você ainda usa aquela velha Nikon? Eu vendi há anos, respondeu ela sem olhá-lo, dirigindo-se para a cozinha. Eu precisava do dinheiro para fraldas. A resposta foi como uma bofetada, e Heitor sentiu o peso de 7 anos de responsabilidades não assumidas, caindo sobre seus ombros como uma montanha. Cada fotografia naquela parede representava um momento em que ele deveria ter estado presente, uma memória que deveria ter ajudado a criar. Cecília, entretanto, havia começado a explorar a casa com a curiosidade prática de alguém acostumada a avaliar espaços para conteúdo de redes sociais. No entanto, havia algo na autenticidade do lugar que parecia desarmá-la. Não havia elementos decorativos estrategicamente colocados para parecer bem em fotografias. Cada objeto claramente tinha uma função ou significado emocional real. O jantar estará pronto em 1 hora, anunciou Isadora da cozinha, onde já se ouviam sons de panelas e frigideiras. As crianças geralmente comem cedo e dormem às 8. A mamãe faz as melhores empadinhas do mundo, declarou Gael com orgulho, aparecendo subitamente ao lado de Heitor. Ela usa queijo da dona Dalva e sempre coloca palmito quando é época. Palmito? Repetiu Heitor, surpreso com a sofisticação. Culinária de seu filho de 6 anos. Claro, interveio Bento como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E cogumelos silvestres que a gente acha na colina depois da chuva. A mamãe nos ensinou quais são seguros para comer. Heitor percebeu que aquelas crianças haviam crescido com uma conexão com a natureza e as tradições locais que ele havia perdido completamente em seu mundo urbano de restaurantes requintados e comida por delivery. Havia algo profundamente humilde e educativo naquela constatação. A mesa de madeira rústica havia sido preparada com uma toalha de mesa bordada à mão e pratos de cerâmica pintados em tons de azul e amarelo. As empadinhas fumegavam em uma frigideira de barro,
enquanto um ensopado de vegetais locais enchia o ar com aromas que transportaram Heitor instantaneamente para sua infância, antes que sua família se mudasse para a capital e adotasse costumes mais cosmopolitas. Os gêmeos sentaram-se em seus lugares habituais, claramente estabelecidos por anos de rotina familiar. Bento ocupou a cadeira junto à janela, de onde podia ver o oceano. Caio escolheu o assento perto de uma pequena estante, cheia de livros infantis. E Gael posicionou-se estrategicamente, onde podia alcançar facilmente o prato de tortilhas recém-feitas. "Vocês sempre jantam tão cedo?" perguntou Cecília, consultando discretamente o relógio enquanto se sentava. Em seu mundo de eventos, noturnos e jantares tardios, às 6 da tarde parecia um horário praticamente de almoço. "As crianças acordam com o sol", explicou Isadora, servindo água fresca de hibisco em copos de vidro soprado. "Aqui a vida segue ritmos naturais, não horários de escritório." Havia algo na forma como ela disse isso que soou como uma crítica, sutil ao estilo de vida que Heitor havia escolhido, embora talvez fosse apenas sua própria consciência culpada interpretando as palavras. Ele lembrava-se que Isadora sempre havia preferido a simplicidade ao luxo, as experiências autênticas às posses materiais. "Pai!" disse Bento de repente, dirigindo-se a Heitor com uma naturalidade que o desconcertou completamente. "Você mora em uma casa grande na cidade?" A pergunta inocente caiu sobre a mesa como uma pedra em água tranquila. Heitor olhou nervosamente para Isadora, que mantinha os olhos fixos em seu prato antes de responder. "Sim, eu tenho um apartamento em São Paulo. É maior que esta casa." "Tem vista para o mar?" perguntou Caio, claramente intrigado com a ideia de uma vida diferente. "Não, tem vista para prédios, muitos prédios altos." "Isso parece chato", declarou Gael com a honestidade brutal dos 6 anos. "Aqui a gente pode ver golfinhos da janela da mamãe. Ontem a gente viu uma família inteira pulando." Cecília, que havia estado fotografando discretamente sua comida para suas histórias do Instagram, levantou o olhar com interesse genuíno. "Sério? Golfinhos selvagens?" "O tempo todo", confirmou Bento com orgulho. "E tartarugas marinhas quando é época de desova. A mamãe levou a gente para ver como soltam os filhotes na semana passada." Heitor observou Isadora enquanto as crianças falavam. Havia uma serenidade em seu rosto que ele não se lembrava de seus dias de faculdade, quando ela sempre parecia estar lutando contra alguma injustiça social ou preocupada com seus exames. A maternidade e a vida naquele lugar a haviam transformado em alguém mais centrada, mais em paz consigo mesma. "Como você acabou aqui?" perguntou finalmente, incapaz de conter sua curiosidade. "Você sempre quis trabalhar em museus, preservando a arte pré-colombiana." Uma sombra cruzou o rosto de Isadora. "Os planos mudam quando você tem que criar 3 filhos sozinha." O museu não era exatamente compatível com horários de amamentação tripla, mas a loja de artesanato é o que eu pude construir, interrompeu-o suavemente. "Eu trabalho com artesãos locais, ajudo a preservar suas técnicas tradicionais e posso estar aqui quando os meninos precisam de mim. Não é o Museu Nacional, mas é honesto." Cecília havia parado de comer, observando a troca com uma expressão indecifrável. Havia algo na dinâmica entre Heitor e Isadora que a fazia sentir-se como uma intrusa, como se estivesse presenciando uma conversa que havia ficado pendente por anos. "A mamãe era muito esperta na faculdade", interveio Bento subitamente. "Ela nos ensinou a ler quando a gente tinha 4 anos, e ela sabe todas as constelações. E ela faz os melhores bolos de aniversário", acrescentou Caio, "sem comprar, em uma confeitaria chique." Gael assentiu vigorosamente. "E ela conta histórias dos orixás antes de dormir. Ela conhece todas as lendas."
Cada palavra de seus filhos era como uma revelação para Heitor sobre a mulher que Isadora havia se tornado sem ele. Era evidente que ela havia volcado toda a sua paixão pela cultura e pela educação, em criar aqueles meninos extraordinários que aos 6 anos já mostravam uma sofisticação intelectual e emocional que muitos adultos não possuíam. O peso de tudo o que havia perdido começou a assentar-se em seu peito como uma pedra pesada. Depois que as crianças foram levadas para seus quartos, entre protestos suaves e promessas de mais histórias, a casa mergulhou em uma quietude tensa. Isadora havia insistido em lavar a louça sozinha, recusando cortesmente as ofertas de ajuda de Cecília, que agora se encontrava na varanda, revisando obsessivamente seu telefone em busca de alguma barra de sinal. Heitor vagava pela sala como um fantasma inquieto, examinando cada detalhe de uma vida que deveria ter conhecido intimamente. Seus olhos pararam em uma pequena escrivaninha, onde Isadora aparentemente trabalhava à noite, depois que as crianças dormiam. Havia contas cuidadosamente organizadas, catálogos de fornecedores artesanais e o que parecia ser correspondência com museus de arte popular de todo o país. "Você ainda trabalha com preservação cultural", murmurou quando Isadora entrou na sala, secando as mãos com um pano bordado. "Em uma escala muito menor", respondeu ela, embora houvesse orgulho em sua voz. "Eu ajudo a documentar técnicas tradicionais antes que se percam. A dona Iracema, que mora no fim da rua, é a última pessoa na vila que sabe fazer o tingimento índigo original. Eu estou escrevendo um manual para que outros possam aprender." Sentou-se no sofá oposto a ele, mantendo uma distância cuidadosa, que parecia mais emocional do que física. A luz do abajur de cerâmica criava sombras suaves em seu rosto, lembrando Heitor as noites de estudos na faculdade quando costumavam ficar acordados até o amanhecer, discutindo sobre arte, história e seus sonhos para o futuro. "Isadora", começou com voz vacilante, "eu preciso que você me ajude a entender o que aconteceu realmente, porque eu juro por tudo que é sagrado que eu não me lembro de você me ter dito claramente sobre a gravidez." Ela o estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando se valia a pena abrir feridas antigas. Da varanda chegava o som de Cecília falando ao telefone em voz baixa, aparentemente tendo encontrado sinal suficiente para uma ligação. "Era março", disse finalmente Isadora, sua voz apenas um sussurro. "A gente tinha ido ao Parque Lage. Você estava nervoso com a apresentação final do seu projeto de conclusão de curso, e eu tinha acabado de confirmar com o médico que estava grávida de 8 semanas. As imagens começaram a filtrar-se lentamente na memória de Heitor. Ele lembrava-se daquele dia, lembrava-se do nervosismo, lembrava-se que Isadora havia estado tentando dizer algo importante enquanto ele se distraía com ligações de sua mãe sobre oportunidades de carreira e a importância de não arruinar seu futuro com decisões precipitadas. "Eu te sentei naquele banco perto do lago", continuou Isadora, "e eu te disse que estava grávida. Eu te disse que eu sabia que era jovem, que sabia que não era o momento ideal, mas que eu estava animada, que a gente podia fazer dar certo." "E o que eu disse?", perguntou Heitor, embora temesse a resposta. "Você disse que era impossível, que você tinha 25 anos e uma carreira para construir, que sua família nunca aceitaria. E então, sua voz quebrou ligeiramente. Você disse que talvez fosse melhor considerar todas as opções antes de tomar decisões que mudariam nossas vidas para sempre." O peso de suas próprias palavras, filtradas através da perspectiva de 7 anos, atingiu Heitor como um martelo. Ele não havia dito explicitamente que queria que ela abortasse, mas as implicações haviam sido claras. Ele havia sido um covarde, escondendo-se atrás de eufemismos e ambiguidades quando Isadora precisava de apoio e clareza. "Eu tentei te ligar durante semanas",
continuou ela, as lágrimas começando a brilhar em seus olhos. Eu fui até seu apartamento, mas sua mãe estava lá. Ela me disse que você havia decidido seguir em frente com sua vida e que seria melhor para todos se eu fizesse o mesmo. Minha mãe? Heitor incorporou-se bruscamente. Dona Hermínia te disse isso? Ela me ofereceu dinheiro, murmurou Isadora, a humilhação daquele momento ainda fresca depois de tantos anos, para resolver o problema discretamente. Quando eu disse a ela que ia ter o bebê, não importava o que vocês quisessem, ela me disse que você nunca seria parte da vida de um menino nascido de uma aventura universitária irresponsável. A fúria elevou-se no peito de Heitor como uma maré vermelha. Durante anos, sua mãe havia manipulado sutilmente seus relacionamentos, sempre encontrando defeitos nas mulheres que ele trazia para casa, sempre sugerindo que eram inadequadas para alguém de sua posição social. Mas ele nunca havia imaginado que ela fosse capaz de algo tão cruel e calculado. Depois disso, continuou Gabriela, resolvi me mudar para cá. Minha tia Esperança tinha essa casa e, quando faleceu, me deixou de herança. Pensei que seria um bom lugar para criar um filho longe de tudo aquilo. Um filho? Perguntou Alessandro. Você não sabia que eram trigêmeos? Um sorriso, pequeno e nostálgico, cruzou o rosto de Gabriela. Foi a maior surpresa da minha vida. Na ultrassonografia das 20 semanas, a médica ficou quieta por um bom tempo. Achei que algo estava errado. Aí ela disse, parabéns, você vai ter trigêmeos. Quase desmaiei ali mesmo. Meu Deus, murmurou Alessandro, imaginando Gabriela enfrentando aquela notícia completamente sozinha. Como você conseguiu, financeiramente, emocionalmente? Os primeiros anos foram muito difíceis, admitiu ela. Mas o povo me acolheu. A dona Carmen me trazia comida caseira. O seu Roberto consertou o telhado quando ele foi danificado numa tempestade. Os vizinhos se revezavam para cuidar das crianças, enquanto eu tinha que trabalhar. É uma comunidade de verdade, não como nas cidades grandes, onde você nem conhece quem mora ao lado. Na varanda, Sofia havia terminado sua ligação e agora contemplava o oceano, banhado pela luz da lua. De vez em quando, lançava olhares para a sala onde Alessandro e Gabriela conversavam com uma intensidade impossível de ignorar. Você alguma vez pensou em me contactar de novo? Perguntou Alessandro. Quando eles nasceram, quando cresceram? No começo, sim, respondeu Gabriela honestamente. Principalmente quando eles eram bebês e eu me sentia completamente sobrecarregada. Mas depois percebi que você havia tomado sua decisão muito claramente 7 anos atrás. E eu havia construído uma vida para nós, uma boa vida. A conversa foi interrompida pelo som de pezinhos descalços descendo as escadas. Davi apareceu na entrada da sala, esfregando os olhinhos sonolentos. Mamãe, não consigo dormir. Mateus está falando dormindo sobre robôs de novo. Davi se aproximou de Gabriela com aquela confiança sonolenta das crianças pequenas. Mas seus olhinhos curiosos se dirigiram imediatamente para Alessandro. Sem nenhuma cerimônia, subiu no colo da mãe e estudou o homem que acabara de conhecer como seu pai. Você também fala dormindo? Perguntou com a seriedade que só crianças de 6 anos conseguem alcançar. Alessandro se viu sorrindo pela primeira vez em horas. Às vezes, quando eu era pequeno, minha avó dizia que eu sonhava em voz alta sobre voar. Eu também sonho que voo, exclamou Davi, sua timidez anterior evaporando instantaneamente. Eu voo sobre o oceano e consigo ver baleias gigantes debaixo d'água. Gabriela observou a troca com uma mistura de ternura e proteção materna. Durante 6 anos, ela havia sido a única fonte de respostas para as perguntas dos filhos, a única que os consolava à noite quando tinham pesadelos. Davi, você deveria voltar para a cama, disse suavemente, mas o menino já havia encontrado um novo interesse. Você pode me contar uma história?
Perguntou diretamente para Alessandro. Mamãe sempre conta sobre Yara e Curupira, mas você deve conhecer histórias diferentes. O pedido pegou Alessandro completamente desprevenido. Ele não tinha experiência contando histórias para crianças, e certamente não histórias que pudessem competir com as narrativas mitológicas que claramente faziam parte da rotina noturna naquela casa. Eu não sei se conheço boas histórias para crianças, admitiu. Todas as histórias são boas se você contar bem, declarou Davi com uma sabedoria que claramente havia aprendido com sua mãe. Sofia escolheu aquele momento para entrar da varanda, seus saltos altos suando forte contra o piso de cerâmica. Sua expressão sugeria que a ligação telefônica não havia ido tão bem quanto esperava. A internet aqui tá uma droga, anunciou. Meu gerente de redes sociais está tendo problemas para postar o conteúdo de hoje. A reclamação soou particularmente frívola no contexto da conversa familiar que havia estado se desenvolvendo. E Gabriela lançou um olhar rápido para Alessandro, que ele interpretou como uma mistura de desprezo e curiosidade sobre o tipo de mulher que ele havia escolhido como parceira. Histórias são mais importantes que internet, declarou Davi com a autoridade de alguém que nunca havia dependido de conexões digitais para se entreter. Você tem razão, disse Alessandro, surpreendendo a si mesmo. Que tal se eu te contar sobre a vez em que me perdi nas montanhas quando tinha a sua idade? Os olhos de Davi brilharam. E até Gabriela relaxou levemente, curiosa para ouvir uma história da infância de Alessandro que ela não conhecia. Era um pouco mais velho que você, começou Alessandro, se acomodando em sua cadeira enquanto Davi se instalava mais confortavelmente no colo da mãe. Meu avô me levou para caminhar nas montanhas perto de Campos do Jordão. Ele conhecia todas as trilhas, mas eu era muito aventureiro e achei que podia explorar sozinho. Seu avô não te disse para não se afastar? Perguntou Davi, claramente familiarizado com as regras básicas de segurança. Disse, mas eu achei que era grande o suficiente para me cuidar sozinho. Então, quando ele parou para descansar, eu continuei caminhando sozinho. Enquanto Alessandro continuava a história, descrevendo como se havia perdido entre as árvores e teve que usar o som de um riacho para encontrar o caminho de volta, ele percebeu que tanto Gabriela quanto Sofia o escutavam com atenção. Era a primeira vez em anos que ele compartilhava algo genuinamente pessoal, sem uma agenda profissional ou social. E seu avô não ficou bravo? Perguntou Davi quando a história chegou ao fim. Ficou preocupado, respondeu Alessandro honestamente. Mas ele me disse que às vezes precisamos nos perder para aprender a encontrar o caminho de volta para casa. As palavras ressoaram no silêncio que se seguiu, carregadas de um significado que ia muito além da anedota infantil. Gabriela o olhou, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente, enquanto Sofia parecia estar processando algo que a deixava desconfortável. Business. Gostei dessa história, murmurou Davi, suas pálpebras começando a se fechar. Você pode me contar outra amanhã? Se você quiser, respondeu Alessandro, sentindo um calor estranho no peito com a ideia de que haveria uma manhã seguinte, com aquele menino. Gabriela se levantou cuidadosamente, carregando Davi, que já havia pegado no sono. Vou levá-lo para cima, sussurrou. Quando ela desapareceu pelas escadas, Sofia finalmente quebrou o silêncio. Isso é muito intenso. Alessandro, precisamos conversar. Sofia esperou até ouvir os passos de Gabriela no andar de cima, antes de se dirigir a Alessandro com uma expressão que misturava dor, confusão e uma determinação inabalável que ele não havia visto antes em seus 2 anos de relacionamento. Você precisa me explicar exatamente o que está acontecendo aqui, disse em voz baixa, mas firme, se sentando na beirada do sofá como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. E não me venha com evasivas ou meias-verdades.
Alessandro passou as mãos pelos cabelos, um gesto nervoso que ele havia desenvolvido durante seus anos de faculdade e que só aparecia quando ele se sentia verdadeiramente encurralado. A conversa com Gabriela havia remexido sedimentos emocionais que haviam estado enterrados por anos, e agora ele tinha que navegar as águas igualmente complicadas de seu relacionamento atual. É exatamente o que parece, respondeu finalmente. Gabriela é minha ex-namorada da faculdade. Ficamos juntos por 2 anos e no final as coisas complicaram. Complicaram? A voz de Sofia subiu levemente de tom antes que ela se lembrasse de onde estavam e voltasse a sussurrar. Alessandro, aquela mulher diz que você sabia que ela estava grávida. Aquelas crianças são claramente seus filhos. Como é possível que você nunca tenha me mencionado isso? A pergunta era justa, e Alessandro sabia disso. Durante os 2 anos em que estiveram juntos, eles haviam compartilhado detalhes íntimos sobre suas famílias, ex-parceiros significativos e planos futuros. Ele conhecia a história completa do relacionamento anterior de Sofia com um músico que havia terminado rompendo seu coração, e ela havia escutado pacientemente suas reclamações sobre a pressão familiar e as expectativas profissionais. Porque honestamente eu acreditava que tinha terminado, disse ele, sua voz soando vazia até para si mesmo. Quando Gabriela e eu terminamos, minha mãe me convenceu de que ela só estava tentando me enlaçar com uma gravidez inventada. Nunca imaginei. Sua mãe? Sofia o interrompeu, seus olhos brilhando com uma compreensão súbita. Dona Mercedes sabia sobre isso? Alessandro assentiu miseravelmente. Durante os meses que Sofia e ele haviam estado morando juntos, ela havia notado as tendências controladoras de sua mãe, embora nunca tivesse comentado diretamente sobre elas. Dona Mercedes tinha uma forma sutil, mas eficaz, de fazer qualquer mulher na vida de seu filho se sentir inadequada ou temporária. Sofia, você precisa entender que eu genuinamente não sabia sobre as crianças. Se eu soubesse... O quê? Ela o desafiou. O que você teria feito diferente? Porque desde que chegamos aqui, eu tenho te observado. Eu vi como você olha para aquela mulher, como você olha para aquelas crianças, e não é o olhar de um homem que se sente preso por uma responsabilidade inesperada. As palavras de Sofia cortaram mais fundo do que ela provavelmente pretendia. Ela estava certa, e ambos sabiam disso. Desde o momento em que ele havia visto Gabriela na loja de artesanato, algo adormecido em seu peito havia despertado violentamente. Não era apenas culpa ou responsabilidade. Era um reconhecimento de algo que havia estado faltando em sua vida sem que ele percebesse. Sofia, eu te amo, disse ele, embora as palavras soassem automáticas, como se ele estivesse as lendo de um roteiro em que já não acreditava completamente. Sério? Respondeu ela, e sua voz se quebrou levemente. Porque quando você contou aquela história para o Davi há pouco, quando eu o vi te olhando com aqueles olhos que são exatamente iguais aos seus, eu vi algo em seu rosto que nunca havia visto antes. E percebi que em 2 anos juntos, você nunca me olhou daquele jeito. O silêncio que se seguiu foi devastador em sua honestidade. Alessandro queria negar as palavras de Sofia, queria assegurar a ela que estava errada, mas as mentiras se enroscavam em sua garganta. Isso não é justo para você, murmurou finalmente. Não, concordou Sofia, as lágrimas começando a brilhar em seus olhos. Mas também não é justo para mim fingir que não vejo o que está acontecendo aqui. Essas crianças precisam de um pai, e Gabriela, ela nunca te esqueceu, certo? Antes que Alessandro pudesse responder, o som de passos descendo as escadas os interrompeu. Gabriela apareceu na entrada da sala, claramente consciente de que havia interrompido uma conversa intensa. Desculpa, disse suavemente.
Só vim pegar um copo d'água. As crianças estão dormindo. Na verdade, disse Sofia, enxugando discretamente os olhos e se levantando com uma dignidade que impressionou Alessandro. Acho que preciso de um pouco de ar fresco. Posso caminhar pela praia? Claro, respondeu Gabriela. A trilha atrás da casa leva direto para a areia. Só tome cuidado com as pedras no escuro. Sofia assentiu e se dirigiu para a porta, parando apenas para olhar para Alessandro mais uma vez. Quando você voltar para São Paulo, disse em voz baixa, acho que deveríamos conversar seriamente sobre o que realmente queremos. Depois que Sofia desapareceu na noite, um silêncio incômodo se instalou entre Alessandro e Gabriela. Ela se dirigiu para a cozinha, cumprindo realmente seu propósito de buscar água, enquanto ele permanecia imóvel na sala, processando as palavras devastadoramente precisas de sua namorada. Está tudo bem? Perguntou Gabriela ao retornar, embora seu tom sugerisse mais cortesia do que preocupação genuína. Honestamente, não sei, respondeu Alessandro. Acho que ela vê coisas que eu mesmo não havia reconhecido. Gabriela sentou-se no sofá oposto, mantendo a distância física que havia estabelecido desde sua chegada. A luz suave do abajur criava sombras suaves em seu rosto, lembrando Alessandro das noites que costumavam passar estudando juntos na biblioteca da faculdade, quando o mundo parecia infinitamente mais simples. Você sempre foi péssimo para reconhecer seus próprios sentimentos, disse ela, com um sorriso pequeno e melancólico. Eu me lembro quando você demorou 3 meses para admitir que gostava de mim, mais do que como amiga de estudos. 3 meses e meio, corrigiu ele automaticamente, surpreso de que a lembrança surgisse tão claramente. E foi porque eu tinha medo de estragar a amizade se as coisas não dessem certo. Que irônico, murmurou Gabriela, embora sem amargura em sua voz. No final, você estragou de qualquer jeito. As palavras deveriam ter doído, mas havia uma resignação cansada na forma como ela as disse que Alessandro sentiu mais tristeza do que defensividade. Aquela mulher havia sido forçada a crescer muito rápido, a se tornar prática sobre a dor de maneiras que ele nunca havia precisado aprender. Posso te perguntar algo? Disse ele depois de um momento. Você alguma vez teve relacionamentos sérios desde que as crianças nasceram? Gabriela o estudou cuidadosamente antes de responder. Teve alguém há 2 anos, um professor da escola primária da cidade. Era gentil, bom com as crianças, exatamente o tipo de homem que qualquer mãe solteira deveria apreciar. O que aconteceu? As crianças começaram a fazer perguntas sobre o pai real delas, Caio especialmente. Ele queria saber por que o pai não morava conosco, se ele havia feito algo errado para ter ido embora. Gabriela fez uma pausa, tomando um gole de água. Percebi que não era justo para ninguém, nem para ele, nem para as crianças, fingir que eu podia construir algo novo quando havia tantas perguntas sem respostas sobre o passado. Alessandro sentiu um peso familiar se assentando em seu peito. Eu os machuquei também, não só você. As crianças são resilientes, disse Gabriela, embora houvesse dor em seus olhos. Mas também são inteligentes. Elas veem as fotos de outras crianças com seus pais, escutam seus amigos falarem sobre atividades familiares. Caio uma vez me perguntou se o pai dele estava morto, porque era a única explicação que ele conseguia entender para a ausência dele. Deus, murmurou Alessandro, imaginando seu filho de 6 anos tentando processar o abandono de uma maneira que fizesse sentido para sua mente infantil. Eu disse a eles que o pai morava longe e que não sabia sobre eles, continuou Gabriela. Parecia mais gentil do que a verdade. Qual é a verdade? Gabriela o olhou diretamente pela primeira vez desde que haviam chegado à casa. Que o pai
deles escolheu a carreira dele e a aprovação da família dele em vez de nós. Que quando ele se deparou com a possibilidade de responsabilidade real, ele fugiu. As palavras eram como facas, afiadas por anos de ressentimento e dor, cuidadosamente guardada. Mas Alessandro percebeu que as merecia, cada uma delas. Existe alguma possibilidade, perguntou em voz baixa, de que eu possa conhecê-los de verdade, de fazer parte das vidas deles de alguma forma? Não sei, respondeu Gabriela honestamente. Teríamos que ir muito devagar. Eles construíram uma vida sem você, uma boa vida. Você não pode aparecer e desestabilizar tudo só porque agora você se sente culpado. Não é só culpa, disse Alessandro, surpreso com a veemência em sua própria voz. Quando Davi me pediu para contar uma história, quando ele me olhou com aqueles olhos, senti algo que nunca havia experimentado antes. Como se uma parte de mim que eu não sabia que existia de repente tivesse despertado. Gabriela ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto na luz suave. E Sofia? Perguntou finalmente. Não sei, admitiu ele. Mas você tem razão. Ela vê coisas que eu estava negando. E não é justo para ela ficar com alguém que claramente tem o coração em outro lugar. Em outro lugar? Perguntou Gabriela suavemente, embora houvesse algo vulnerável em sua voz que não havia estado ali momentos antes. Antes que Alessandro pudesse responder, o som da porta principal se abrindo os interrompeu. Sofia voltou de sua caminhada, areia em suas sandálias e uma expressão de determinação tranquila em seu rosto. Sofia fechou a porta suavemente atrás de si, tirando a areia das sandálias com movimentos deliberados. Seu cabelo havia se soltado durante a caminhada noturna e ela levava uma concha do mar na mão que havia recolhido na praia. Havia algo diferente em sua postura, uma calma que contrastava com a tensão emocional que ela havia mostrado antes de sair. Como foi a caminhada? Perguntou Gabriela cortesmente, preenchendo o silêncio que havia seguido sua entrada. Reveladora, respondeu Sofia, dirigindo-se diretamente a Alessandro. Preciso conversar com você, a sós. Gabriela se levantou imediatamente. Vou usar esse momento para revisar o trabalho de amanhã. Boa noite. Sua retirada foi graciosa, mas rápida, claramente reconhecendo que sua presença apenas complicaria uma conversa que já seria difícil. Uma vez sozinhos, Sofia sentou-se na cadeira que Gabriela havia abandonado, mas em vez da confrontação que Alessandro esperava, sua voz era surpreendentemente calma. Caminhei até o fim da praia, começou, girando a concha do mar entre os dedos. Há um pequeno pier onde os pescadores amarram seus barcos. Fiquei sentada lá por 1 hora, ouvindo as ondas e pensando em nós. Alessandro esperou, sabendo que pressioná-la seria um erro. Durante 2 anos, ele havia aprendido que Sofia processava as emoções difíceis melhor quando se lhe dava espaço para articular seus pensamentos completamente. Sabe o que percebi? Continuou ela. Que durante todo o nosso relacionamento, eu estive competindo com um fantasma. Eu não sabia que era um fantasma específico com nome e rosto, mas sempre senti que havia algo que você não conseguia me dar. Completamente. Sofia, eu nunca quis que você se sentisse assim. Eu sei, ela o interrompeu suavemente. E também não foi sua culpa conscientemente. Mas quando eu vi a forma como você olhou para aquelas crianças esta noite, quando eu ouvi a história que você contou para o Davi, finalmente entendi o que faltava entre nós. Alessandro sentiu o estômago se encolher. O que faltava? Autenticidade, respondeu ela sem hesitar. Comigo, você sempre foi a versão polida de si mesmo. O empresário de sucesso, o homem sofisticado que sabe que vinhos pedir e em que restaurantes fazer reservas. Mas com aquele menino esta noite, pela primeira vez, eu te vi ser genuinamente vulnerável. Real.
As palavras doíam porque eram verdadeiras. Com Sofia, Alessandro havia mantido as mesmas defesas profissionais e sociais que ele usava em seu mundo de negócios. Seu relacionamento havia sido confortável, atraente, mas construído sobre versões cuidadosamente editadas de si mesmos. "O que isso significa para nós?", perguntou ele, embora suspeitasse da resposta. "Significa que merecemos algo melhor do que um relacionamento em que ambos estão interpretando papéis", disse Sofia, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Eu mereço alguém que me ame sem reservas, sem partes do coração guardadas, para outra pessoa. E você merece a oportunidade de descobrir quem você realmente é quando não está tentando agradar a todos." Alessandro se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Você está terminando comigo?" "Estou nos libertando", corrigiu ela. "Quando voltarmos para a cidade amanhã, vou me mudar do seu apartamento. Tenho dinheiro suficiente economizado para conseguir meu próprio lugar. E, honestamente, acho que é hora de eu aprender a viver sozinha por um tempo. Sofia, você não precisa ir embora. Podemos trabalhar nisso." "Não", disse ela firmemente. "Você não consegue trabalhar em sentimentos que simplesmente não existem. E você não consegue fingir que seu coração não parou quando você viu a Gabriela esta tarde." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não hostil. Havia uma tristeza mútua no reconhecimento de que algo que havia sido real e valioso havia chegado ao seu fim natural. "Você me odeia?", perguntou Alessandro, finalmente. Sofia sorriu pela primeira vez desde a tarde. "Pelo contrário, eu te respeito pela primeira vez em muito tempo. Leva coragem admitir que você errou e ainda mais coragem tentar consertar. E nós podemos continuar sendo amigos?" "Eventualmente, talvez", respondeu ela honestamente. "Mas primeiro eu preciso de tempo para entender quem eu sou, quando não sou a namorada perfeita de Alessandro." Ela se levantou, dirigindo-se às escadas. "Vou dormir. Amanhã vou pegar um ônibus de volta para a cidade. Você deveria ficar aqui o tempo que precisar para entender o que quer fazer com essa situação." "Sofia", ele a chamou quando ela já estava no primeiro degrau. "Obrigado por ser tão madura sobre isso." Ela se virou uma última vez. "Cuide bem daquelas crianças, Alessandro, e da mãe delas. Algumas segundas chances não aparecem." 2 vezes. O amanhecer chegou acompanhado do som de risos infantis e do aroma de café recém-feito. Alessandro acordou no quarto de hóspedes com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, ele não havia verificado imediatamente seu celular para ver e-mails urgentes ou chamadas perdidas. Em vez disso, ele ficou imóvel, ouvindo os sons de uma casa que despertava naturalmente. Vozes das crianças flutuavam da cozinha, misturando-se à de Gabriela em uma sinfonia doméstica que era completamente estranha, mas inexplicavelmente atraente para ele. Durante toda sua vida adulta, as manhãs haviam significado café silencioso, enquanto ele revisava relatórios financeiros, seguido de uma rotina eficiente em direção ao escritório. Quando ele desceu as escadas, encontrou os trigêmeos já vestidos e tomando café da manhã com torradas com requeijão e queijo Minas. Gabriela, com o cabelo preso em um rabo de cavalo prático e uma camiseta que já havia visto dias melhores, supervisionava a cena enquanto preparava as lancheiras, com a eficiência de anos de prática. "Bom dia!", cumprimentou Caio alegremente, como se a presença de Alessandro em sua mesa de café da manhã fosse a coisa mais natural do mundo. "Você dormiu bem?", perguntou Mateus, sempre o mais observador dos três. "Muito bem, obrigado", respondeu Alessandro, surpreso com a sinceridade de sua resposta. Ele havia dormido melhor do que em meses. "Sofia já foi", anunciou Davi entre goles. "Ela disse que tinha que voltar para a cidade por um trabalho importante." Alessandro olhou para Gabriela, que assentiu levemente. "Um táxi veio buscá-la. Cedo. Ela disse que já tinham conversado."
Ela vai voltar? Perguntou Caio com curiosidade infantil. Não acho, respondeu Alessandro honestamente. Às vezes os adultos tomam caminhos diferentes. Como quando a mamãe e o professor Ricardo deixaram de se ver, observou Mateus com aquela percepção aguda que as crianças têm para detectar padrões no comportamento de adultos. Gabriela corou levemente. Crianças, vocês vão se atrasar para a escola se não se apressarem. Papai vai nos levar? Perguntou Davi de repente, fazendo com que tanto Alessandro quanto Gabriela ficassem imóveis. A pergunta inocente carregava um peso emocional enorme. Era a primeira vez que uma das crianças o chamava de papai diretamente, e a naturalidade com que a palavra havia saído dos lábios de Davi sugeria que ele já havia processado e aceitado essa nova realidade. Se ele quiser, murmurou. Gabriela, claramente tão surpresa quanto Alessandro com o pedido. Você gostaria? Perguntou Alessandro a Davi, sua voz levemente rouca pela emoção. Sim, podemos te mostrar nossa escola e conhecer a professora Carmen. Ela sempre pergunta sobre as famílias dos alunos. Caio e Mateus trocaram olhares de emoção. Podemos dizer para todo mundo que nosso pai veio nos visitar? Perguntou Caio. A pergunta atingiu Alessandro com uma força inesperada. Aqueles meninos que haviam vivido 6 anos sem ele estavam dispostos a incluí-lo imediatamente em suas vidas, a apresentá-lo com orgulho a seus amigos e professores. A generosidade de seus corações infantis era tão humilhante quanto inspiradora. Se é isso que vocês querem, respondeu ele, olhando para Gabriela em busca de aprovação. Ela assentiu lentamente. Mas lembrem-se, crianças, que o papai mora longe. Essa é só uma visita. Por enquanto, murmurou Alessandro, surpreendendo a si mesmo com as palavras. Gabriela o olhou bruscamente, mas não disse nada na frente das crianças. 20 minutos depois, Alessandro se viu caminhando por uma rua de paralelepípedos ladeado por 3 crianças de 6 anos que competiam por sua atenção. Caio lhe explicava sobre seu projeto de ciências sobre o ciclo da água. Mateus lhe mostrava desenhos que ele havia feito de piratas. E Davi cantava uma canção que ele havia aprendido sobre os números em Tupi-Guarani. A escola era um prédio colonial pintado de azul brilhante, com um pátio cheio de crianças brincando antes que as aulas começassem. Quando os trigêmeos apareceram com Alessandro, várias crianças se aproximaram curiosas. É seu pai? Perguntou uma menina pequena com tranças. É, respondeu Caio com um orgulho evidente. Ele mora em São Paulo e dirige um carro muito grande. Ele vai ficar? Perguntou outra criança. Os 3 trigêmeos olharam para Alessandro com uma expectativa que lhe partiu o coração. Ele não tinha uma resposta para aquela pergunta, mas percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta, ele realmente queria ficar em algum lugar que não fosse seu escritório ou seu apartamento vazio. A professora Carmen era uma mulher de meia idade, com um sorriso caloroso que imediatamente fez Alessandro se sentir bem-vindo, mas também levemente examinado. Então você é o famoso papai, disse ela, com um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. As crianças falam muito de você. Sério? Perguntou Alessandro, surpreso. Ah, sim. Principalmente desde que começaram a fazer trabalhos sobre árvores genealógicas no mês passado. Depois de deixar as crianças na escola, Alessandro e Gabriela caminharam de volta em um silêncio que oscilava entre o confortável e o tenso. A cidade acordava lentamente. Vendedores ambulantes preparavam suas barracas, senhoras varriam as calçadas em frente às suas casas, pintadas de cores vivas, e o aroma de pão recém-assado flutuava de uma pequena padaria familiar. Preciso checar a loja, disse Gabriela quando chegaram à rua principal. Mas se você quiser, pode me acompanhar ou explorar a cidade por conta própria. Eu gostaria de ficar com você,
respondeu Alessandro, surpreendendo-se novamente com a honestidade de suas próprias palavras. Se você não se importar. Na loja, Gabriela se transformou em uma mulher de negócios eficiente, mas apaixonada. Ela recebeu uma ligação de um artesão em Minas Gerais sobre um atraso na entrega de tecidos, negociou preços com um fornecedor de joias de prata e revisou cuidadosamente o estoque com uma atenção aos detalhes que impressionou Alessandro. Nunca imaginei você como empresária, comentou ele, enquanto a observava catalogar meticulosamente peças de cerâmica feitas à mão. A necessidade ensina rápido, respondeu ela sem levantar a vista. Quando você tem 3 bocas para alimentar e ninguém mais em quem depender, você aprende a ser prática com o dinheiro. Suas palavras não foram ditas com amargura, mas o lembrete implícito de seu abandono pairava no ar como incenso pesado. Alessandro se aproximou para examinar uma máscara cerimonial particularmente elaborada, mais para dar a ela espaço emocional do que por verdadeiro interesse na peça. Posso te perguntar algo? Disse ele finalmente. Quando você estava grávida, quando você tentou me contactar, você realmente enviou cartas? Gabriela fez uma pausa em seu trabalho. Suas mãos imóveis sobre uma figura de jade. Muitas. Também liguei para seu escritório várias vezes, mas sua assistente sempre dizia que você estava em reuniões importantes. Ricardo? Alessandro sentiu uma pontada de suspeita. Ricardo havia sido seu assistente pessoal por mais de 10 anos, herdado praticamente de sua mãe quando ele começou na empresa familiar. Era eficiente ao ponto da obsessão e tinha uma lealdade inabalável à família. Um homem mais velho, muito formal, me tratava como se eu fosse uma vendedora importuna. A descrição se encaixava perfeitamente com Ricardo. Alessandro se lembrava vagamente de conversas em que seu assistente mencionava filtrar ligações desnecessárias durante períodos particularmente ocupados. Era possível que... Gabriela, preciso fazer uma ligação. Tem algum lugar na cidade com sinal de celular bom? Ela o olhou curiosa. No morro atrás da igreja. Por quê? 20 minutos depois, Heitor estava em um mirante com vista panorâmica do oceano, discando o número de Ronaldo com as mãos tremendo levemente. Seu assistente atendeu no segundo toque com sua eficiência característica. Senhor Mendonça, que surpresa ouvi-lo nas férias. Precisa que eu organize alguma coisa? Ronaldo, preciso te fazer uma pergunta bem específica. E preciso que me responda com total honestidade. Houve uma pausa quase imperceptível antes de Ronaldo responder. Claro, senhor. Sempre sou honesto com o senhor. 7 anos atrás, quando eu estava terminando a faculdade, você se lembra de uma mulher chamada Gabriela Herrera que tentava me contatar? O silêncio que se seguiu foi tão longo que Heitor pensou que a ligação tinha caído. Ronaldo? Sim, senhor. Lembro-me da senhorita Herrera. Você interceptou as ligações e cartas dela? Outra pausa longa. Senhor Mendonça, agi sob instruções diretas da dona Mercedes. Ela me explicou que a jovem estava tentando interferir em seu futuro profissional com afirmações falsas sobre uma gravidez. Meu trabalho era proteger os interesses dela. A confissão atingiu Heitor como um soco no estômago. Afirmações falsas? Minha mãe te disse que Gabriela estava mentindo? Dona Mercedes foi muito clara. A jovem era uma interesseira que havia inventado uma gravidez para pegar um homem da posição social dele. Ela me instruiu a interceptar toda a comunicação e desestimular qualquer tentativa de contato. E as cartas? O que você fez com as cartas que ela enviou? As conservei, senhor, caso fossem necessárias como prova de assédio. Heitor fechou os olhos, sentindo náuseas. Você ainda as tem? Sim, senhor, em um arquivo na minha sala. Sempre mantenho registros completos. Ronaldo, preciso
Que você as digitalize e me envie imediatamente, todas. Senhor, tem algum problema? A senhorita Herrera voltou a contatá-lo? Só faça isso, Ronaldo. E nunca, nunca mais intercepte comunicações pessoais sem meu consentimento explícito. Entendido? Entendido, senhor. Mais alguma coisa? Heitor desligou sem responder e ficou olhando para o oceano por vários minutos, processando a magnitude da traição. Sua própria mãe havia orquestrado sistematicamente a destruição de seu relacionamento com Gabriela, transformando Ronaldo em um cúmplice involuntário de uma manipulação que havia durado anos. Quando voltou à loja, Gabriela imediatamente notou sua expressão sombria. O que aconteceu? Você estava certa em tudo, disse ele, a voz rouca pela emoção. Minha mãe interceptou todas as suas cartas, todas as suas ligações. Meu assistente as guardou por 7 anos. Gabriela sentou-se pesadamente em uma cadeira atrás do balcão. Uma parte de mim sempre se perguntou se você realmente tinha recebido minhas mensagens e simplesmente escolheu ignorá-las. Quase preferia pensar que você era um covarde do que completamente cruel. Não sou melhor que um covarde, disse Heitor amargamente. Deixei minha mãe controlar minha vida, tomar decisões por mim. Fui muito fraco para lutar por você, por nós. Você era jovem, disse Gabriela suavemente, embora houvesse dor em seus olhos. Eu também era jovem. Mas quando você se torna mãe, você cresce rápido. Não tem opção. O celular de Heitor vibrou com uma mensagem de Ronaldo. Arquivos enviados por e-mail, conforme solicitado. E as cartas acabaram de chegar, murmurou Heitor. Você quer ver comigo? Gabriela fechou a loja mais cedo, pendurando a placa de fechado com as mãos tremendo levemente. A perspectiva de ler as cartas que havia escrito 7 anos atrás, cheias de esperança e desespero, a enchia de uma mistura de ansiedade e uma estranha antecipação pelo fechamento emocional. De volta em casa, sentaram-se à mesa da cozinha com o notebook de Heitor entre eles. A tela mostrava 17 arquivos PDF, cada um meticulosamente marcado com datas que iam de fevereiro a agosto do ano em que os trigêmeos nasceram. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Heitor, sua mão hesitante sobre o mouse. Preciso fazer isso, respondeu Gabriela, embora sua voz soasse menos firme do que pretendia. Durante anos me perguntei se simplesmente não tinha sido clara o suficiente, se de alguma forma tinha falhado em comunicar o quanto era importante. Heitor abriu a primeira carta datada de 15 de fevereiro. A caligrafia de Gabriela, cuidadosa e redonda, enchia a página digitalizada. Querido Heitor, sei que as coisas terminaram de forma confusa entre nós, mas preciso que você saiba que estou grávida. Fui ao médico ontem e confirmou o que eu suspeitava há semanas. Sei que você disse que não estávamos prontos para isso, mas queria te dar a oportunidade de saber e decidir se quer fazer parte disso. Não estou te pedindo para se casar comigo ou mudar todos os seus planos. Só quero que você saiba que você vai ser pai e que não importa o que você decida, eu vou ter esse bebê. Te amo e sempre te amei. Gabriela. Gabriela havia desviado o olhar enquanto Heitor lia, mas pôde ver as lágrimas se formando em seus olhos. A primeira carta era terna, esperançosa, cheia da ingenuidade de uma jovem de 23 anos que ainda acreditava que o amor poderia conquistar qualquer obstáculo. Abre-a de março, murmurou ela. A segunda carta era mais urgente, explicando sintomas da gravidez, mencionando consultas médicas, perguntando por que ele não havia respondido. Para abril, o tom havia mudado para preocupação e confusão. Não entendo por que você não atende minhas ligações. Seu assistente diz que você está muito ocupado, mas isso é importante. Preciso saber se você vai fazer parte da vida do nosso filho. Estou começando a mostrar, e as pessoas fazem,
E perguntas. Não sei o que dizer a elas. Migela. Para maio, havia uma entrada devastadora. Fui à sua sala hoje. Sua mãe estava lá. Ela me disse coisas terríveis, Heitor. Disse que você estava noivo de outra pessoa, que isso era apenas uma aventura para você. Disse que se eu realmente me importasse com você, não tentaria arruinar seu futuro com responsabilidades desnecessárias. É verdade? Tem outra pessoa? Ou sua mãe está tentando se livrar de mim? Heitor parou abruptamente. Noivo de outra pessoa? Eu nunca... Continua lendo, disse Gabriela suavemente. A carta de junho revelava que ela havia descoberto que estava esperando trigêmeos. Heitor, são 3 bebês. 3. O médico diz que é raro, mas que tudo parece normal. Estou aterrorizada e emocionada e completamente sobrecarregada. Mais do que nunca preciso saber se você vai estar aqui. Não consigo fazer isso sozinha. Por favor, me ligue. Para julho, o tom havia mudado para resignação e força incipiente. Minha tia Esperança me ofereceu sua casa na praia. Vou sair da cidade na próxima semana. Não vou mais tentar te contatar. Entendo que você tomou sua decisão. E embora me doa mais do que posso expressar, tenho que pensar nos meus bebês agora. Só quero que você saiba que você sempre será bem-vindo nas vidas deles se mudar de ideia. Mas não vou ficar implorando por atenção que você claramente não quer dar. A última carta, datada de agosto, foi a mais difícil de ler. Eles nasceram ontem, Lucas, Mateus e Daniel. São perfeitos, Heitor. Têm seus olhos e sua maneira de franzir a testa quando estão confusos. Lucas já mostra sinais de ser o líder. Mateus é o observador silencioso e Daniel é o palhaço que faz as enfermeiras rirem. Estou te enviando fotos. Não porque espero uma resposta, mas porque acho que você tem o direito de saber como são. Seus filhos. Vou contar sobre você quando eles forem grandes o suficiente para entender. Vou dizer a eles que o pai deles era inteligente e ambicioso e que os amava, mas que às vezes o amor não é suficiente. Adeus, Heitor. Cuide bem do seu coração, Gabriela. Quando terminaram de ler, ambos tinham lágrimas escorrendo pelo rosto. As cartas haviam sido um registro doloroso de esperança que se transformava em desilusão. E, finalmente, na determinação maternal de seguir em frente sem ele. Meu Deus, Gabriela, sussurrou Heitor. Todo esse tempo, durante todos esses anos, pensei que tinha sido apenas uma aventura universitária que terminou mal. Nunca imaginei que sua mãe fosse capaz de tanto mal, completou ela. Eu também não, até que fui te ver no seu escritório e me encontrei com ela. O que ela te disse exatamente? Gabriela respirou fundo. Que você era jovem demais, inteligente demais, para arruinar sua vida com uma menina que claramente não entendia o seu lugar no mundo. Que sua família tinha planos para você que não incluíam responsabilidades prematuras e que se você realmente me amasse, você me deixaria ir. Ela nunca teve o direito, mas você nunca lutou por nós, interrompeu Gabriela. Sua voz suave, mas firme. Essa é a parte que mais me doeu, que fosse tão fácil para ela te convencer de que eu não valia a pena. O peso dessa verdade se assentou entre eles como uma pedra em água profunda. Os dias seguintes tornaram-se uma rotina, estranhamente doméstica, que nenhum dos dois havia planejado, mas que se desenvolveu naturalmente. Heitor começou a acompanhar as crianças para a escola todas as manhãs, ajudava com as tarefas à tarde e lentamente se integrou ao ritmo de vida da pequena cidade costeira em Santa Catarina. Era sexta-feira à noite quando tudo mudou. Os Virtus e trigêmeos estavam no chão da sala, construindo uma cidade elaborada com blocos de madeira, enquanto Heitor e Gabriela preparavam o jantar juntos pela primeira vez. Havia algo profundamente íntimo na maneira como se moviam pela cozinha pequena,
como se estivessem redescobrindo uma coreografia que haviam esquecido, mas que seus corpos ainda lembravam. Papai, disse Lucas de repente, por que você não veio nos ver quando éramos bebês? A pergunta inocente caiu sobre a cozinha como um cristal se quebrando. Heitor ficou imóvel, um tomate a meio cortar em suas mãos, enquanto Gabriela pausou no preparo das tortilhas. É uma pergunta complicada. Meu filho, respondeu Gabriela suavemente. É porque você não sabia onde morávamos, insistiu Mateus, levantando os olhos de sua construção. Heitor olhou para Gabriela, buscando orientação. Eles haviam evitado cuidadosamente esse assunto durante toda a semana, concentrando-se no presente em vez do passado doloroso. Eu não sabia que vocês existiam, disse finalmente Heitor, escolhendo a honestidade. Sua mãe tentou me dizer, mas outras pessoas impediram que eu soubesse. Que pessoas? Perguntou Daniel com a curiosidade direta dos 6 anos. Minha família, admitiu Heitor. Às vezes, os adultos cometem erros terríveis pensando que estão protegendo alguém. As crianças processaram essa informação com a seriedade que apenas os menores podem aportar a conceitos complexos. Você está bravo com eles? Perguntou Lucas. A pergunta tocou o centro de algo que Heitor havia estado evitando confrontar. Sim, ele estava furioso com sua mãe, com Ronaldo, com o sistema de controle que havia permitido que manipulassem sua vida. Mas, mais do que isso, ele estava furioso consigo mesmo por ter sido tão passivo, tão disposto a deixar que outros tomassem decisões por ele. Sim, respondeu honestamente, estou muito bravo. Você vai gritar com eles? Perguntou Daniel, claramente preocupado. Não vou gritar com eles, disse Heitor, surpreendido pela clareza de sua própria resolução. Mas vou dizer a eles que o que eles fizeram estava errado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Heitor e Gabriela sentaram-se na varanda sob um céu estrelado que ele nunca havia visto desde seu apartamento na cidade. O som das ondas fornecia uma trilha sonora constante a uma conversa que eles haviam estado evitando. Preciso voltar para São Paulo, disse Heitor finalmente, mas não para ficar. Gabriela o olhou, esperando que ele continuasse. Preciso confrontar minha mãe. Preciso acabar com o controle que ela teve sobre minha vida. E preciso... Pausou, reunindo coragem. Preciso reorganizar minha vida para poder estar aqui. Aqui? A voz de Gabriela era cuidadosamente neutra. Com vocês, com meus filhos, com você, se você me permitir. Gabriela ficou em silêncio por um longo momento, estudando as estrelas. Heitor, se passaram 7 anos. Os meninos e eu construímos uma vida sem você. Você não pode aparecer e esperar que tudo se reacomoda. Em torno da sua agenda. Eu sei, disse ele. E não estou pedindo para você mudar nada imediatamente. Estou pedindo uma oportunidade de ganhar um lugar na vida que eu deveria estar compartilhando todo esse tempo. E sua empresa? Sua vida na cidade? Posso lidar com a maior parte do meu trabalho remotamente. Viagens serão necessárias, mas... Ele parou, percebendo que estava planejando seu futuro em torno de uma mulher que não havia decidido se o queria em sua vida. Se você quiser que eu esteja aqui. Gabriela se virou para olhar diretamente para ele. O que você quer, Heitor? Realmente, não o que você acha que deveria querer, não o que seria certo, o que seu coração quer. A pergunta era simples, mas devastadora em sua honestidade necessária. Heitor havia passado tantos anos vivendo de acordo com as expectativas dos outros que havia perdido o contato com seus próprios desejos genuínos. Quero acordar ouvindo meus filhos rindo na cozinha, disse lentamente. Quero ensiná-los a nadar naquele oceano. Quero ajudar o Lucas com seus projetos de ciências e ver os desenhos do Mateus e ouvir as histórias malucas do Daniel. Pausou, reunindo coragem para a parte mais vulnerável de sua confissão.
e quero a oportunidade de me apaixonar por você novamente. Mas desta vez, como o homem que deveria ter sido 7 anos atrás. Gabriela fechou os olhos e, quando os abriu, havia lágrimas brilhando sob a luz da lua. Não vai ser fácil, sussurrou ela. Tenho medo de confiar em você novamente. Eu sei, respondeu ele. Mas se você me der a oportunidade, passarei o resto da minha vida te mostrando que vale a pena essa confiança. 6 meses depois, Heitor dirigia pela mesma estrada onde havia começado essa história, mas desta vez sem GPS e sem pressa. Ele conhecia cada curva, cada vilarejo colorido, cada vista do oceano que o levava de volta para casa. No banco de trás, uma mala continha seus pertences essenciais. Ele havia vendido o apartamento em São Paulo na semana anterior. A confrontação com sua mãe havia sido devastadora, mas necessária. Dona Mercedes havia tentado justificar suas ações como proteção materna, mas quando Heitor lhe mostrou as fotos dos trigêmeos, algo em sua expressão mudou. A percepção de que ela havia privado seu filho de 6 anos da paternidade e a si mesma de 3 netos, finalmente penetrou sua armadura de controle. Você poderá me perdoar algum dia? Ela havia perguntado com lágrimas nos olhos que ele nunca havia visto antes. Eventualmente, havia respondido Heitor. Mas, primeiro, você precisa respeitar as decisões que vou tomar sobre minha própria vida. A empresa havia sido mais fácil de lidar do que o esperado. Ele havia promovido seu sócio júnior a CEO e mantido uma participação que lhe permitia trabalhar como consultor da praia. Não seria a mesma riqueza obscena, mas seria suficiente para uma vida boa e simples. Quando chegou à cidade, em vez de ir direto para a casa no morro, estacionou perto da escola. Era sexta-feira à tarde. E ele sabia que os trigêmeos estariam saindo em breve. Ele queria surpreendê-los. Durante esses 6 meses, ele havia visitado todos os fins de semana, estabelecendo lentamente seu lugar nas vidas deles. Ele havia consolado Daniel durante um pesadelo, havia ajudado Mateus a construir uma casa de pássaros, havia ensinado Lucas a jogar xadrez. Cada momento havia sido um presente que compensava parcialmente os anos perdidos. Com Gabriela, o progresso havia sido mais lento e deliberado. Eles haviam começado como copais cuidadosos, depois como amigos que redescobriam compatibilidade intelectual. E, finalmente, como 2 adultos que permitiam que uma atração que nunca havia morrido completamente voltasse a florescer. Seu primeiro beijo depois de 7 anos havia acontecido na semana anterior, na praia onde haviam caminhado tantas vezes. Tinha sido doce, hesitante, carregado de história, mas também de possibilidade futura. Papai! Os gritos alegres interromperam suas lembranças. Os trigêmeos corriam em sua direção com suas mochilas voando, seguidos por Gabriela, que caminhava mais lentamente, mas com um sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Achei que você só chegava amanhã, disse ela quando finalmente o alcançou. Decidi que já era hora de ficar permanentemente, respondeu ele, tirando uma chave do bolso. Se vocês ainda me quiserem aqui. Era a chave da pequena casa que ele havia comprado no final da rua, perto o suficiente para fazer parte de suas vidas diárias, mas longe o suficiente para que Gabriela não se sentisse invadida. Eles haviam conversado sobre isso durante semanas, planejando cuidadosamente como integrar sua presença sem interromper a estabilidade que ela havia construído para as crianças. Claro que te queremos aqui, respondeu Lucas com a autoridade de seus quase 7 anos. Quem mais vai me ajudar com matemática? E quem vai ler histórias de aventura? Acrescentou Daniel. E quem vai entender meus desenhos de inventos? Completou Mateus. Gabriela o olhou com uma expressão que misturava amor, esperança e uma vulnerabilidade cuidadosamente guardada.
Você tem certeza disso? De nós? Mais certo do que eu estive de qualquer coisa na minha vida, respondeu ele, pegando sua mão pela primeira vez em público na frente das crianças. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntos como uma família de verdade pela primeira vez, Heitor refletiu sobre o caminho estranho que o havia trazido até ali. Às vezes, ele pensou, você precisa se perder completamente para encontrar seu verdadeiro caminho de volta para casa. 2 anos depois, quando Gabriela caminhou em sua direção em uma pequena cerimônia na praia, com os trigêmeos como testemunhas e o oceano como testemunha, Heitor soube que alguns finais são realmente começos disfarçados. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.